Então, bom dia. Hoje é dia 5 de agosto. Estamos retomando a nossa leitura da ciência oculta. Então, pe- acho que eu vou fazer um resuminho um pouco grande. Se vocês estiverem incomodadas, vocês me avisem que eu paro de falar, tá bom? Então, quando o homem começou a ligar o seu destino com o planeta Terra, ele já tinha passado por uma série de processos evolutivos. Então, pelo período saturnino, pelo período solar e lunar. E esses nomes não têm nada a ver com os nomes dos corpos celestes que trazem esse nome na astronomia física. Ah, então, Saturno, Sol e Lua, eles existem como planetas físicos do mesmo modo como as encarnações físicas passadas de um homem que não tem nada a ver com a nossa existência atual, né? Isso a gente já sabe. É só um repeteco. Aí, eu estou fazendo um resumo que eu peguei na Crônica do Akasha, que eu acho que ajuda um pouco o entendimento da ciência oculta. Então, que a liberdade humana, então, vai depender da vontade humana, no sentido de que a vontade humana prepara as condições sob as quais a lei se cumpre ou não. Isso acontece não só com os destinos humanos, mas também com os acontecimentos cósmicos. Então, a nossa consciência comum hoje é uma das formas da consciência. Existem formas superiores e inferiores de consciência. Então, a nossa consciência é uma das formas. Eu acho que nada é novidade, mas é só para a gente. Então, quando ele fala em espírito do povo ou raça, significa que tem um outro grau de consciência aí. É uma sabedoria que evidencia na vida dos membros de um povo ou de uma raça, onde não existem órgãos físicos, só existe no astral, né? Porque a gente tem os seres espirituais que cuidam de uma raça, que cuidam de um povo. Isso é só num nível espiritual. Então, a partir do nosso nascimento, então, nós passamos por várias etapas evolutivas até a idade adulta. Isso acontece também na evolução da humanidade. Nós estamos hoje na quarta etapa da evolução da vida cósmica. Então, é a Saturno, Sol, Lua e a Terra. Ah, a Terra vai evoluir com o homem. E o que acontece? Antes de se tornar Terra, a Terra era a Lua. Antes de Lua era Sol e antes era Saturno. Só para a gente formando imagens, né? Existe uma interrupção entre uma etapa para outra, e como se fosse, essa interrupção é comparado à noite, como se fosse passar, como se a gente passasse por uma noite. Então, é como se a gente já falou isso várias vezes, é como se fosse a semente de uma planta que fica lá germinando. Existem esses dois nomes, Mantavara, que é o estado evolutivo em que a vida se desenvolve exteriormente, é um ciclo aberto, e existe a palavra Pralaya, que é o estado de repouso intermediário, que é um ciclo fechado. Saturno, Sol e Lua e Terra podem ser chamados de ciclos abertos. E quando tem o estado de repouso, é o ciclo fechado, é o pralaya. Então, quando a gente está nesse estado de repouso, a gente não percebe nada, mas a vida continua, né? Como se a gente estivesse no sono. E isso não é perceptível por sentido nenhum.
porque a gente não sabe o que está se passando no sono. Esse é o nosso desafio dessa vida. Ahn, Na Terra, a gente tem a consciência de vigília e o homem percebe as coisas com inteligência através das representações mentais. Essa é a consciência da nossa quarta etapa evolutiva. Que mais? Então, em Saturno, a consciência é abaixo da lucidez da consciência humana, mas o que que acontece? Tem uma ampliação da percepção. A gente percebe o que acontece no corpo celeste, observa as coisas e seres, então tem uma ampliação da percepção, mas não tem consciência. Dá para entender isso, né? E a gente sente como se fossem as batidas do nosso coração, as coisas são mais internas. Então, tanto a consciência de Saturno como a do Sol e a da Lua evolui bem lentamente, passa por ciclos menores que nós chamamos de rondas, e ciclos menores ainda chamados de globos. Que mais? Então, quando o desenvolvimento da consciência de Saturno termina, existe o Pralaya. Daí se desenvolve a partir do corpo celeste humano, o Sol, e os seres humanos surgem de novo, despertando como se fosse de um sono. Trazem de novo a consciência saturnina, o ser humano repete no Sol o estado de Saturno, só que é uma repetição sempre de forma diferente. Que mais que tem aqui de interessante, que pelo menos eu achei? Isso acontece também com o Sol, né? Porque ele vai despertar depois para a existência lunar. Já falei isso. Então, a missão do ciclo lunar, então, é o desenvolvimento da consciência semelhante ao sonho. Daí vão ter os ciclos menores, o Pralaya, e daí a gente entra no desenvolvimento da Terra. A gente está, então, na quarta etapa da evolução. E na Lua, o que que acontece? O homem percebe, então, que é essa parte que a gente está, as imagens oníricas e as impressões do ambiente e objetos que se apresentam agora fora no espaço. Na Lua, ergue-se, então, uma imagem colorida quando um objeto correspondente se aproxima dele. Então, ele vê imagens coloridas para fora ainda, do lado de fora. Então, é como se tivessem sons que que flutuam na alma. Quando a gente entra nessa etapa da Terra, nesse quarto estado de consciência, a cor começa a se apresentar também na alma e também em um objeto exterior limitado espacialmente, e o som não é mais um ressoar interior da alma, mas começa a ressoar no espaço. Existe uma consciência terrestre, é uma consciência objetiva agora. Essa consciência vai se formar no decorrer da evolução e aos poucos isso que vai formar os nossos órgãos dos sentidos, os órgãos físicos, né? Então, esse mundo das cores começa a aparecer no espaço exterior também. E no íntimo, o que que acontece? Acontece a presença das representações mentais, dos pensamentos, que é muito diferente da consciência lunar, que era por forma de imagens. Então, isso vai acontecer na metade da evolução terrestre, mais ou menos. Então, são longos períodos de tempo, né? Que são subdivididos nessas rondas e nesses globos, que são períodos menores ainda.
Que mais? Então, as representações mentais sobre os objetos que vão formar a base da nossa memória e a consciência de si. Então, a gente começa a ter memória daquilo que a gente percebeu. Então, a gente começa a se sentir separado do ambiente e a gente começa a se perceber como um eu, com a consciência de si próprio. Então, a Terra, daí lá na Crônica do Akasha, ele continua dizendo que a Terra também vai passar por uma evolução, né? Cujos habitantes terão formas totalmente diferentes. E o que o clarividente vê como aura, essa nuvem luminosa e colorida em redor do corpo físico, vai se transformar, então, em forma física, em outros órgãos dos sentidos. Isso numa evolução futura. Que mais? Então, a gente, como caminho do desenvolvimento da consciência, a gente primeiro tem o início crepuscular, com experiência só da própria alma, depois se desenvolve a percepção e depois se transforma em uma consciência criadora, porque o homem pode criar também nessa fase do desenvolvimento da Terra. Que mais? Bom, daí ele fala um monte que a gente vai passar por Júpiter, Vulcano, mas não é o nosso tema atual. E agora, deixa eu ver se eu consigo falar um pouquinho. O que mais me chamou a atenção nessa última parte que a gente leu, que é exatamente, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver. Ele fala aqui dos homens terra-lunares. Então, o que que tem? Tem já o corpo físico, o corpo etérico e o corpo astral, que pode já, que reflete a configuração do universo e surge a consciência livre como herança da antiga evolução lunar que se converte na reprodução do universo. Mas a evolução continua e leva a um estado de consciência autônoma e livre. Então, o que vai acontecer é que começa a perceber uma certa. Os seres que estão nessa separação da Lua já na Terra, eles começam a fazer essa formação dessa independência do ser. Ou ele segue a descendência da linhagem, ele se percebe como descendentes de outros seres, só que eles só conseguem se sentir seres espirituais, eles também precisam se conhecer como seres espirituais. Então, daí nasce pelo menos o que eu estou entendendo, o que eu achei lindo, é esse homem superior, né? Porque se ele só se percebesse como descendente de outros seres, né, não teria esse homem espiritual, que é isso que a gente tem que desvendar ao longo da nossa vida. Quem é esse ser, né, que a gente traz como essa individualidade que permanece o tempo todo. Deu para entender o que eu falei ou não? Não? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Para mim, mais ou menos. É. Ó, então, surge nessa fase uma consciência livre como herança da antiga evolução lunar, que se converte na reprodução do universo. Mas a evolução continua e leva a um estado de consciência autônoma e livre. Essa autonomia e essa liberdade é a formação, pelo que eu estou entendendo, Cris, veja se esse eu superior, é essa sua individualidade, é essa sua essência, que não vem da linhagem.
Por isso que a gente fala, numa família que tem 10 filhos, cada um tem uma individualidade, apesar da educação, apesar da hereditariedade. Cada um é um ser único, né? Então é aqui já nessa, é aqui que se forma isso. É aí que começa a fazer essa separação da linhagem. Não sei se a gente pode falar separação, da linhagem e desse eu que está se formando, que é o nosso eu superior, o que o Steiner fala do segundo homem, o homem invisível ou o eu superior, né? Então é aqui já que vai se apresentando isso. Que vai se apresentando essa situação de que somos cidadãos de dois mundos, do mundo Exatamente. espiritual e do mundo material, digamos assim, né, da substância. Sim. Então, isso para mim ficou mais, fica mais, porque a gente pesquisa sobre o homem invisível há anos, né, Cris? Então, começa aqui, essa formação desse homem invisível, exatamente nessa separação. Porque se ficasse só nessa questão da lua, ele ficaria só na linhagem, né? Mas daí não, ele se sente um ser espiritual quando ele se separa desse lugar só da linhagem. Então, eu sou um ser espiritual, apesar da minha linhagem. Claro que isso é muito mais complexo, é de uma forma bem simplesinha do que eu estou falando, mas acho que deu para. E acho que a gente termina por aí, até onde a gente leu, né, Cris? Não sei. A Ana deu uma contribuição aqui no chat, ela pôs, é quando pelo livre-arbítrio vamos desenvolvendo reações entre certo e errado, trazendo-nos à autoconsciência. Isso é um passo posterior, né? Depois. É, que Fala a gente exatamente vai. isso. O mal entra e a doença também entra aí, É, né? Por quê? Por causa do corpo astral, que tem a ver com esse período lunar, né? Então começam também a ver essa questão do mal e das doenças. é. Ou seja, é magnífico tudo isso. E junto com isso é que nasce essa possibilidade, não sei se é a possibilidade da liberdade, né? Que é o livre-arbítrio, da gente ter, poder fazer as escolhas. É. Ai, Então, ai, esse pedacinho eu achei maravilhoso, né? Porque a gente sabe da onde começa esse homem invisível, tão falado, esse homem, o eu superior de cada um, né? Começa a fazer essa diferenciação aqui, nessa etapa do desenvolvimento da humanidade. Porque antes era tudo um grupo, o homem se sentia como um grupo, uhum. com esse espírito grupal, né? Muito bem. Alguma pergunta? Podemos continuar? Atrapalhou muito, né? Acho que eu vou lá, depois eu venho vindo. Tá ótimo. Muito bem. Continuamos? A gente está na página 184, no segundo parágrafo. É isso? Isso. Mas talvez fosse interessante ler o primeiro parágrafo, à medida que os homens voltavam Tá para dar bom. uma Alguém quer retomadinha. ler? Querem ler? Não? Rosana quer ler? Não? Tá. A Ana não pode porque está lá? Então vamos lá. À É, medida precisa que leia, eu posso ler até o final da página, então. Posso Então, ler. pode Tá. ir. É.
À medida que os homens voltavam a multiplicar-se na Terra, já não existia razão alguma para que as almas humanas não se encaminhassem para a encarnação em seus descendentes. Já que agora atuavam forças terra-lunares, sob sua influência, formavam-se os corpos humanos inteiramente adequados à encarnação de almas humanas. Então, as almas que antes haviam emigrado para Marte, Júpiter, etc., foram conduzidas à Terra. Com isso, havia uma alma para cada descendente humano, nascido na sequência das gerações. Isso continuou durante longo tempo, de maneira que a afluência das almas à Terra correspondesse à propagação dos homens. As almas que, com a morte terrena, abandonavam o corpo, conservavam para o estado incorpóreo o eco da individualidade terrestre como uma recordação. Essa recordação atuava de maneira que, logo ao nascer novamente na Terra, um corpo ela, que lhe fosse adequado, ela se reencarnava nele. Dentro da descendência humana havia, por consequência, homens com almas oriundas do exterior, as quais apareciam pela primeira vez na Terra após suas épocas primordiais, e outros com almas reencarnadas de forma terrena. Na sequência da evolução terrestre, as almas jovens surgidas pela primeira vez foram se tornando raras, enquanto aumentava o número das almas reencarnadas. Contudo, durante muito tempo, o gênero humano consistiu nesses dois tipos de homens, condicionados por tais fatos. Na Terra, agora, o homem se sentia mais unido aos seus antepassados por meio do eu grupal comum. A vivência do eu individual era, por isso, mais forte no estado incorpóreo entre a morte e um novo nascimento. As almas que, advindas do espaço celeste, penetravam em corpos humanos e encontravam-se em situação diferente daquelas que já tinham atrás de si uma ou mais vidas terrestres. Pode continuar, você? Ó, as primeiras traziam para a vida terrestre física, enquanto almas somente. Espera um pouquinho, outra vez. As primeiras traziam para a vida terrestre física, enquanto almas, somente as condições às quais estavam submetidas pelo mundo espiritual superior e pelas experiências feitas fora do âmbito terrestre. As outras haviam, elas próprias, acrescentado condições em vidas anteriores. O destino daquelas almas era determinado apenas por fatos situados fora das novas condições terrestres. O das almas reencarnadas também é determinado pelo que elas mesmas fizeram em vidas anteriores, sob condições terrestres. O das almas reencarnadas, desculpe, com a reencarnação surgiu ao mesmo tempo o karma humano individual. Então, tem uma turma que morre e tem uma turma que reencarna, né? Nessa fase aqui da evolução. Assim, né? É um mistério isso tudo aqui, não? Essa questão da morte e do... Como está explicado aqui, né? Mas, como ele está falando aqui, explica, pelo menos para mim ficou mais claro, que tem algumas linhas que falam, tem almas novas no planeta, que São é essa, almas velhas, né? e almas velhas. Fala uma alma velha. Já ouvi falar isso, né? E eu já ouvi falar de almas novas, assim, bem, então isso explica, porque
os que já estavam na Terra, são as velhas, né, que vão se reencarnando, e aquelas que tinham lá desde o antigo Sol, né, na Lua, já tinham ido para outros lugares por causa da densificação, então estão vindo Sim, agora. É bem interessante essa questão e como se forma o karma, né? Que sim, tira um pouco esse peso de que karma é coisa ruim. Como ele traz aqui, o karma é a soma das experiências em outras encarnações, não necessariamente só coisa ruim, né? sim. Pelo fato de o corpo vital humano se haver subtraído à influência do corpo astral, da maneira acima descrita, as condições reprodutoras não entraram no âmbito da consciência humana, sendo governadas pelo mundo espiritual. Quando uma alma devia descer ao ambiente terrestre, despertava no homem terreno o impulso para a reprodução. Todo o processo estava, até certo grau, envolto numa penumbra misteriosa para a consciência terrestre. Mas também, durante a vida terrestre, se manifestavam as consequências dessa separação parcial entre o corpo vital e o corpo físico. As faculdades desse corpo vital podiam ser especialmente aumentadas pela influência espiritual. Na vida anímica, isso se expressava num desenvolvimento especial da memória. Nesse período do homem, o pensamento lógico autônomo estava apenas em seus primórdios, enquanto a capacidade recordativa era quase ilimitada. É interessante, né? Porque a gente estuda que o corpo etérico é responsável pela memória, mas não pelo conteúdo dela. O conteúdo tem a ver com o astral, mas a memória, a possibilidade da recordação é do corpo vital, né, Cris? Em relação ao exterior, o homem parecia possuir um conhecimento diretamente sentimental das forças ativas em tudo que era vivo. Ele podia colocar a seu serviço as forças da vida e da reprodução animal, e principalmente da natureza vegetal. Sabia, por exemplo, extrair da planta aquilo que a incita ao crescimento e empregá-lo do mesmo modo como atualmente utiliza as forças da natureza inanimada, como a força latente no carvão de pedra, que é utilizada para pôr a máquina em movimento. Mais detalhes a esse respeito podem ser encontrados em meu pequeno livro, Nossos Antepassados Atlânticos. Esse texto está publicado inicialmente como capítulo da série da Crônica do Akasha, no período Lúcifer Gnosis, fundado pelo autor, e como edição independente, com o título em questão, sob a forma de livro, em 1908, em Berlim. Atualmente em alemão, aqui que eu não vou ler, a Crônica do Akasha, capítulo da edição brasileira da Crônica do Akasha, traduzido por Lavínia Viotti. Bom, também a vida anímica interior do homem se modificou das mais diversas formas devido à influência luciférica. Poderíamos apontar muitos tipos de sentimentos e sensações que daí se originaram, mas citaremos apenas alguns exemplos. Até ocorrer essa influência, a alma humana, em sua atuação e seu trabalho formativo, atuava de acordo com as intenções das entidades espirituais superiores. O plano de tudo o que devia ser realizado estava determinado de antemão. E, na medida de seu desenvolvimento, a consciência humana podia prever a evolução futura dos acontecimentos segundo esse plano determinado.
Essa consciência profética se perdeu quando, diante da manifestação das entidades espirituais superiores, se estendeu o véu das percepções terrestres, ocultando-se nelas as verdadeiras forças dos seres solares. De então em diante, o futuro se tornou incerto. E com isso se implantou na alma a possibilidade do sentimento do temor. O temor é uma consequência direta do erro. Por outro lado, também se vê como, sob a influência luciférica, o homem se tornou independente de certas forças às quais antes estava involuntariamente entregue. A partir de então, ele pôde tomar decisões por si mesmo. A liberdade é o resultado dessa influência, sendo o temor e sentimentos semelhantes apenas consequência da evolução do homem para a liberdade. Do ponto de vista espiritual, o surgimento do temor significa que dentro das forças terrestres, a cuja influência o homem fora submetido pelas potências luciféricas, estavam ativos outros poderes que, no decorrer da evolução, haviam assumido uma irregularidade muito antes dos luciféricos. Com as forças terrestres, o homem acolheu em seu ser as influências dessas potências. Há sentimentos que, sem elas, teriam atuado de modo bem diverso, elas deram o atributo do temor. Pode-se chamar essas entidades de arimânicas. Trata-se das mesmas que, no sentido de Goethe, podem ser denominadas mefistotélicas. Embora inicialmente se haja feito sentir apenas nos homens mais evoluídos, logo a influência luciférica se estendeu também a outros. Os descendentes dos mais adiantados miscigenaram-se com os menos adiantados, caracterizados acima, e com isso a força luciférica se miscuiu também nesses últimos. No entanto, o corpo vital das almas que regressavam dos planetas não podia ser protegido no mesmo grau em que o corpo vital dos descendentes daqueles que haviam permanecido na Terra. A proteção deste último provinha de um elevado ser que dirigia o cosmo quando o Sol se separou da Terra. No domínio aqui considerado, esse ser aparece como regente no reino solar. Com ele, migraram para a morada solar os sublimes espíritos que, por sua evolução cósmica, haviam alcançado a maturidade para isso. Mas também houve seres que, durante a Só um separação... instante, Eliana Rossana quer falar? Desculpa. Obrigada. É uma dúvida, eu queria a entrada de luciférica, vai? Como é que exatamente ela começou? Se você puder, é na página ali da 186. Como é que ela se deu exatamente? Eu entendi depois como é que ela se propagou com os evoluídos e com os, porque começaram a se miscigenar, mas como é que enfim, apareceu nessa, Então, isso. Então, é nessa esfera dessa separação da Lua com a Terra, pelo que eu entendo, que acontece essa influência dos seres luciféricos, que lembram que sempre tem aqueles que ficam para trás, que não se evoluem, e aqueles que vêm. Então, Lúcifer traz, então, essa possibilidade, pelo que eu estou entendendo, desse livre-arbítrio, né, de você ter essa liberdade, e por isso também traz esse sentimento de temor, porque você tem agora que tomar decisões a partir de você mesmo, né? Que antes tudo estava determinado
pelo mundo espiritual. Agora não, agora começa a ter essa individualização, não sei se eu posso dizer isso, mas, mas é nessa época dessa separação da Lua com a Terra, da Lua e da Terra, pelo que eu entendo. Não sei, Cris, quer falar alguma coisa aí? Sim, bem grosseiramente, né, o que eu vou falar. O que eu entendo assim, nesse momento começa a individualização na Terra. Então já tem esse corpo mais denso, né? E já tem essa separação, o homem já se vê separado do todo. As forças luciféricas, como a Eliana trouxe, são aqueles seres que se atrasaram na evolução, mas eles são seres espirituais elevados. Como eles não têm condição de viver, digamos assim, solto nessa atmosfera da Terra, com esse corpo mais denso, onde eles podem habitar é o interior do homem, é a alma humana. Como eles estão atrasados e o homem já começou a pensar por si, começa digamos assim, esse conflito interno. Não sei se é isso, mas Não, eu entendo assim também, perfeito. ajudou, Rosana? Sim, eu entendi que eram todos espirituais, mas houve uma dissidência lá em cima, É, e aí uma parte, tipo aquele Guerra nas Estrelas, vai. exatamente. É, por Então, aí. e aí começou esse embate aí que acabou vindo Sim. para cá. É E o isso. que a gente, assim, que é sempre, para mim, né, importante lembrar que o Lúcifer e o Ahriman, que vai aparecer aí também, eles são seres mais elevados do que nós. Lúcifer é um anjo caído e Ahriman é um arcanjo decaído. Então, Eles são né, seres. isso acho que a gente precisa, assim, eles estão aqui, eles estão aqui, mas eles não são iguais a nós. Por isso precisa ficar esperto, porque eles são, né, Super. uma patente maior que a nossa. E eles agem na nossa alma, né? Então, quando eu tenho medo, quando eu tenho que fazer uma escolha, a gente já pode lembrar que eles estão lá, Por né? isso é orar e vigiai, né? Orai e vigiai. Orai e vigiai. Então, a gente está aqui. Mas também houve seres, né? Que durante a separação do Sol não haviam ascendido a tal altura. Eles deveriam buscar outro cenário para si. Foi justamente por meio deles que Júpiter e outros planetas se desprenderam da substância cósmica comum que inicialmente se achava no organismo físico terrestre. Júpiter tornou-se a morada desses seres que não haviam amadurecido para o nível solar. O mais evoluído deles tornou-se o dirigente de Júpiter, assim como o dirigente da evolução solar se tornou o eu superior, atuante no corpo vital dos descendentes dos homens que haviam ficado na Terra. Esse dirigente de Júpiter tornou-se o eu superior, que atravessou como uma consciência coletiva os homens oriundos de uma miscigenação entre os filhos dos que haviam ficado na Terra e os que, de forma acima descrita, haviam aparecido na Terra somente na época do elemento aéreo, emigrando em seguida para Júpiter. No sentido da ciência espiritual, podemos chamar esses homens de jupiterianos. Tratava-se de descendentes humanos que, naquela época remota, já haviam acolhido almas humanas.
porém almas que no início do ciclo terrestre não estavam maduras o bastante para participar do primeiro contato com o fogo. Eram almas situadas entre o reino anímico humano e o reino anímico animal. Havia ainda outros seres que, sob a direção de um mais elevado, haviam separado Marte da substância cósmica comum, estabelecendo aí sua morada. Sob sua influência adveio uma terceira categoria de homens, surgidos por miscigenação, os marcianos. Partindo desses conhecimentos, uma luz incide sobre as origens da formação dos planetas do nosso sistema solar, pois todos os astros desse sistema se originaram dos diversos graus de maturidade dos seres que os habitavam. Contudo, não podemos naturalmente entrar aqui em todos os pormenores das ramificações cósmicas. Ai, que bom, né, gente? Se ele entrar mais em pormenor, os, os homens que percebiam em seu corpo vital a presença do elevado ser solar podem ser denominados homens solares. O ser que vivia neles como eu superior, naturalmente, apenas nas gerações e não no indivíduo, é aquele que mais tarde, quando os homens alcançaram um conhecimento consciente a seu respeito, foi designado por diversos nomes, sendo para o homem atual o ponto onde se revela a relação que o Cristo tem com o cosmos. Uhul! Tá sem som, Cris. Não, eu disse, está chegando. Tá chegando. Pode-se distinguir ainda os homens saturninos. Em seu caso, o eu superior era um ser que, antes da separação do Sol, teve de abandonar a substância cósmica comum com seus companheiros. Esse era um tipo de homem que possuíam, não só em seu corpo vital, mas também em seu corpo físico, uma parte que permaneceu subtraída à influência luciférica. Ora, nos tipos humanos, de um nível inferior, o corpo vital era muito pouco protegido para poder resistir suficientemente às influências do ser luciférico. Eles conseguiam estender a tal ponto a arbitrariedade da centelha do eu existente neles, que provocavam em seu ambiente poderosos efeitos ígneos de tipo pernicioso. A consequência foi uma formidável catástrofe terrestre. Devido a tormentas de fogo, grande parte da terra então habitada foi destruída, e com ela os homens caídos em erro. Apenas a menor fração, que em parte permanecia intocada pelo erro, pôde salvar-se numa região terrestre até então protegida da perniciosa influência humana. Essa morada especialmente própria para a nova humanidade foi a região da Terra atualmente coberta pelo Oceano Atlântico. Para lá emigrou a parte da humanidade que se havia conservado a mais pura do erro. Somente indivíduos dispersos habitavam outras localidades. Dá para parar aqui, né? Vamos parar aqui, porque tem 4 minutos, mas vai começar um novo Subtítulo. subcapítulo, né? Vai começar a falar da época atlântica. Pode falar, Rosana. Então, quando fala aqui dessa Júpiter, Saturno, me vem também aquelas imagens que estão relacionadas com o signo, não é isso? Júpiter, regente de Sagitário, Sagitário meio animal e meio ser humano. E aí
parece que tem alguma coisa também que leva nessa imagem. Acho que sim. Mas é uma. Eu acho que sim, porque está formando. Remeteu, né? Me remeteu essa. Isso aí que ele fala. Não sei os demais, mas eu achei interessante isso aí. Uhum. Talvez uma correlação. É. E, não desliga, Cris. É, Para eu de. vou parar aqui, peraí.